Oi, gente do 8º ano, como é que vocês estão? Mais uma sexta-feira, mais uma aula de artes. E hoje a gente vai falar sobre o teatro elisabetano, né? Um teatro que aconteceu no Renascimento, na Inglaterra, e que é bem interessante. Vamos começar. E framboesas, uvas vermelhas, figos, mel e morangos. Tudo com reverências e misuras. Muito obrigado a vossas senhorias, de coração. Como é o nome de vossa senhoria? Teia de aranha. Infelizmente, a gente só pode mostrar um pedacinho de 15 segundos. Aí, só para a gente ter o gostinho, para a gente começar. Bom dia, Gine. Bom dia, pessoal. Ser ou não ser, eis a questão. Vem para a aula, porque vocês vão entender o que é que eu estou perguntando. A gente está falando do teatro elisabetano, e aí a gente já vai lembrando, né, do grande nome do teatro elisabetano, que foi o Shakespeare. E a gente viu aí um pedacinho, um trechinho da peça Sonhos de uma Noite de Verão, que é uma das peças mais interessantes assim, de Shakespeare, né, Gine? Porque é leve. É leve, é uma pequena... Ele falando assim da mitologia, né? Ele usou a mitologia como mote para esse... É bem poético, É poético. Né? Porque Shakespeare escreveu muitas tragédias, né? Mas essa é bem legal. Então, bora ver um pouquinho o que foi esse teatro elisabetano, né? O que aconteceu ali, onde, quando. Então, o teatro elisabetano, ele é um teatro que ganhou esse nome porque ocorreu no Renascimento tardio que aconteceu na Inglaterra, né? E foi durante o reinado da rainha Elizabeth I, que foi chamado período elisabetano. Então, também deu nome ao teatro. E ele é da Renascença, um movimento da Renascença inglesa. Ok? O que é isso? Vocês lembram que a gente fez a nossa primeira aula sobre o Renascimento, né? A Renascença cultural, o Renascimento cultural, que aconteceu na Itália. Vocês lembram? Podem assistir novamente a primeira aula, que a gente falou que o Renascimento, ele começou ali na cidade de Florença, mas depois ele se expandiu pela Itália toda e depois pela Europa inteira. Então, ele chegou à Inglaterra também, tá certo? E aí ele teve toda uma influência na cultura daquele momento na Inglaterra. Vamos seguindo aí. Então, o Renascimento, só para a gente ir situando, o Renascimento na Itália, ele foi bem amplo, né, em várias áreas do conhecimento, né, no pensamento, na literatura, na pintura, na arquitetura, na escultura, na música, na dança. Mas na Inglaterra ele foi mais restrito à literatura e à música, né? O teatro aí também como parte dessa literatura. Então foi um movimento mais focado ali no teatro. Então a maior marca do Renascimento tardio inglês, a gente chama tardio porque ele aconteceu depois, né, da Itália, foi a literatura. Elizabeth, a rainha Elizabeth, ela era uma jovem quando ela assumiu o trono, e ela era muito versada em várias línguas, principalmente nas línguas antigas, nas línguas arcaicas. Ela era muito culta, e ela dava muito valor à cultura, ao conhecimento, e por conta disso ela teve uma influência também nessa expansão cultural, né, nessa abertura para o Renascimento na Inglaterra. E ela traduziu vários textos, né, do grego, do latim, para a língua inglesa, possibilitando, assim, uma ampliação, né, da cultura, né, daquela época, que era assim, muito expandida para a nobreza. A gente sabe que boa parte do povo, naquele período, no mundo todo, né, era a maioria do povo, as pessoas das camadas mais pobres, elas não sabiam ler, então elas tinham pouco acesso à cultura. Então, essa cultura ela era muito difundida entre a nobreza. Então, o teatro elisabetano, ele teve vários autores, mas Shakespeare foi a figura que mais se destacou. Vamos seguindo? Então, as tragédias, as comédias, né, cenas, né, heróicas, tudo isso que ele foi beber na fonte, né, lá da Grécia. Por que isso?
lembram também que o Renascimento ele tem esse nome porque ele foi como que o renascimento da cultura clássica grega, né? Naquele fim da Idade Média, né? Naquele período difícil onde a igreja, né, impunha seu poder sobre a política e sobre o povo, foi chamado Idade das Trevas, né, por conta disso, por conta do obscurantismo cultural, as pessoas não tinham acesso à cultura. Então, quando houve essa abertura, que tem a ver também com a expansão, com o surgimento do capitalismo, com as grandes navegações, né? Nada é por acaso, né? Tudo influencia. Então, o mundo estava se abrindo, conhecendo novas terras, novos mundos, né? Galileu descobrindo aí, né, que a Terra era redonda como uma laranja e não como uma pizza. Né? E aí, por conta disso, ele quase foi queimado na fogueira. Né? Então, tudo isso, veja, a gente tem que tentar se transportar para o século XVI. Né? Isso tudo aconteceu, minha gente, há mais de 500 anos. Então, é muito tempo. É difícil, às vezes, a gente entender uma época tão distante da nossa. Mas a gente precisa fazer esse esforço. Então, o Shakespeare, ele foi beber lá na fonte, né, da tragédia grega, dos textos clássicos, para construir o seu teatro. Isso também porque, nesse período, foi o período em que começou a surgir o teatro não religioso, porque a igreja proibiu o teatro dentro das igrejas. Né? No Ocidente, ali na Europa, naquele pedaço ali da Europa, não existia o teatro, os edifícios ainda, né? Ainda era um teatro mais itinerante, né? O teatro medieval. E aí, ele, com o florescimento também de uma nova camada, né? Que foram surgindo aí a burguesia, tudo isso foi fazendo com que houvesse a necessidade do entretenimento. E aí o teatro foi se formando fora do ambiente religioso. A nobreza ajudou, né? Os nobres queriam se divertir, queriam ter alguma coisa que os entretivesse nas horas vagas. E aí eles ajudavam essas pessoas que queriam fazer teatro, que queriam se expressar através do teatro. Foram nesse período também que se formaram as grandes companhias de teatro, vários grupos foram se profissionalizando. E foi também surgindo o edifício teatral na Inglaterra, né, que não existiam edifícios teatrais na Inglaterra. Vamos ver mais um pouquinho? Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra um mar de... Mais uma vez, é só um pedacinho para a gente ter um gostinho, mas vocês podem pesquisar e encontrar esse material maravilhoso. Né? As obras de Shakespeare encenadas, vocês encontram tudo isso na internet. É só fazer a pesquisa. E é só um trechinho de Hamlet, que é uma das tragédias de Shakespeare mais conhecidas, e inclusive é considerada uma das suas melhores, né, obras. Assim, uma é das difícil. obras-primas, é né? difícil estabelecer uma obra prima para Shakespeare, né? Porque ele tem muito texto maravilhoso, e Hamlet é um dos mais famosos, né? Mais conhecidos, uma tragédia, né? Bora lá. Então, o reinado de Elizabeth, ele teve início em 1558, ele durou bastante, foi o reinado mais longo na história da Inglaterra, durou 43 anos, e foi um período onde a Inglaterra saiu do nada para ser a grande potência, né? Desbancando a Espanha, que até aquela época, a Espanha que era a grande potência mundial, era o que são os Estados Unidos hoje, né? Que é que é a grande potência, que dá as cartas, né? Dentro da questão econômica e política. E a Inglaterra se tornou a grande potência mundial nesse período, por isso é considerada a Era de Ouro da Inglaterra, o período da Rainha Elizabeth I. Essa que está aí agora, que ainda está viva, é a Rainha Elizabeth II, que também viveu bastante, está vivendo bem muito, né? Parece uma família que vive não bem muito. Não, parece que o nome é Elizabeth, porque teve muitas rainhas na história da Inglaterra que viveram muito pouco, né? E que reinaram por muito pouco. Então, como a antecessora de Elizabeth I, né, a rainha Jane, ela reinou por 9 dias. Meu Deus!
né? E foi Sim, decapitada. E foi decapitada. Né? Então, essa coisa dos reinados longos E parece uma que tem a característica ver. das Beths, né? As É, Beths. Tanto a as primeira Beths. quanto a segunda, elas são super mulheres à frente do seu tempo, mulheres que gostam e fomentam cultura, não é? Pois é. Então, Maravilhoso. Elizabeth I, ela instituiu a religião protestante, a igreja anglicana, ela fundou a igreja anglicana. Essa história tem muita treta, né? Porque o pai bom, dela, parece uma novela. Né, que era católico, aí queria casar arranjou uma amante, queria casar com a amante, a igreja não quis, aí ele destituiu a igreja católica, fundou uma nova religião só para poder se casar. Tá vendo? Vê que interessante. E disso surgiu, dessa união, Sim. loucamente aí, surgiu a rainha Elizabeth I, né? É muito maluco, mas é interessante, essas histórias são interessantes, né? Para a gente conhecer. Então, o reinado de Elizabeth foi marcado, né, por um florescimento de cultura, porque ela fomentou isso. Isso também foi propiciado pelo fato da economia ir muito bem, né, da Inglaterra se tornar uma potência. Se não fosse assim, não poderia ter tido dinheiro, né, para se promover as ações culturais que foi marcado o período elizabetano. Então, isso eu já falei, vamos mais um pouquinho. O teatro elizabetano, como eu disse, foram construídos vários teatros, né? E ele era um pouco diferente, ele lembrava um pouco as arenas antigas do teatro grego, mas já dentro de um prédio fechado, ele tinha um palco central. Uma outra coisa interessante do período de Elizabeth é que ela abriu essa questão do teatro para todos. O teatro se tornou uma coisa meio democrática, né? Inclusive os prédios teatrais, eles já abrigavam todo mundo. Tinha gente pobre, tinha nobre, tinha a fidalgo, tinha a rainha, a própria rainha ia ao teatro, assistir as peças no teatro. Antes de haver os teatros, as companhias iam para os palácios se apresentar dentro dos palácios da rainha, dos nobres. Mas aí construiu-se os teatros e a própria rainha frequentava. Agora havia níveis ali, né? O povo ficava embaixo, os nobres ficavam em cima. Não era tudo junto e misturado, não, mas era todo mundo no mesmo edifício ao mesmo tempo, né? Como acontece hoje, né? Também. Então, bora lá. Vamos ver aqui como era. Vamos ver um pouquinho aqui sobre a evolução do edifício teatral. Então, vocês estão vendo o teatro grego, né, que aproveitava, que era ao ar livre e aproveitava as encostas, né, dos terrenos. Depois, o teatro romano, que já é um prédio também, mas ainda é aberto. Ele é fechado, mas não é coberto, né? Mas já é contido, né? O teatro romano já é contido. Já tem espaço fechado, né? E depois, da Idade Média, o teatro itinerante, né? Não havia mais os prédios, as companhias tinham umas carroças, onde elas transportavam tudo, e às vezes até viviam nelas. Sim. Mas aí elas eram transformadas em palco, como vocês estão vendo ali na imagem. E aqui o teatro elizabetano, né? Que era... Não, esse palco aqui é um palco italiano. Então, depois da Itália também começou-se a construir teatros, tá, gente? Porque eu estou falando da Inglaterra. Mas, assim, no mesmo período, no Renascimento, também se construíram edifícios teatrais na Itália, só que era diferente, porque o palco italiano era totalmente frontal para a plateia, tá? Por isso tem esse nome, o palco que é frontal a gente chama de palco italiano. E no teatro elizabetano, o palco não era frontal, ele era um palco redondo que ficava no meio de um edifício, meio que circular, também lembrava um pouco as arenas da Roma Antiga. Da Roma Antiga. Né? Só que fechado e menor. Bora ver aqui. Aqui vocês estão vendo um recorte para ver como era o teatro elizabetano. Então, vocês estão vendo que ele era circular. Na parte de baixo ficavam as pessoas mais da classe mais pobre, da classe popular, os plebeus. E nas galerias ficavam os nobres, e quanto mais alto, maior era a casta, né? O nível da nobreza ia subindo à medida que eles iam se diferenciando. Então, aqui vocês estão vendo dois exemplos, né? Aqui, e aqui tudo isso é o teatro elizabetano. Então, havia nítida separação, né? Pois um terço das galerias fornecia os lugares para os mais afortunados. E o povo ficava embaixo,
junto do palco. Na verdade, o povo ficava com os melhores lugares. Os melhores lugares. Era isso que eu ia dizer, fazendo um link com a contemporaneidade, né? Hoje a gente paga, quem paga mais. Mas é quem fica no centro. Na Isso. frente, embaixo, né? Exatamente. Então, aqui mais uma imagem do teatro, né? Quando o teatro ia começar, soava uma trombeta, né? Porque os espetáculos, eles eram diurnos, acontecia durante o dia. Né? Depois é que foi mudando para a noite, porque a noite propiciava mais mistério, né? Para as apresentações. Então, vamos pular essa parte, porque o tempo está pouco. Vamos ir embora, vamos andando um pouquinho aí. Tem muita coisa para a gente ver ainda. Então, o teatro elisabetano pode ser considerado uma mistura de tradições poéticas e teatrais da cultura clássica, né? Como a gente já falou, ele vai buscar lá na Grécia, né? Com os autores contando essas histórias, romances, tragédia grega, contos medievais. O próprio Shakespeare ele foi beber em várias fontes, né? Não só da Grécia, mas também de contos medievais, do teatro que era feito na Espanha, né? Então, é bem interessante isso, porque o Shakespeare, embora ele seja um gênio criativo, e ele criou muita coisa, mas muita coisa também ele recriou, ele fez releituras de obras que já existiam. Então, principais características do teatro elisabetano, teatro popular, né, de corte, voltado para um público heterogêneo, como a gente já falou, ruptura das unidades aristotélicas de tempo, lugar e ação. Isso é interessante, que eu não falei antes, né? O teatro aristotélico, ele era muito focado nas unidades temáticas, né? Então, a peça tinha que acontecer em um tempo, em um lugar e com uma ação contínua. E Shakespeare, ele quebra com essa ordem, então já começa a aparecer os tempos descontínuos, os flashbacks, inclusive, né? Em Hamlet, que é considerada realmente, não é, como uma obra praticamente perfeita. Pois e ele tem vários planos, e vários tempos. Exatamente. Outra coisa interessante que tem em Hamlet, que é típica do teatro de Shakespeare, é a metalinguagem. A metalinguagem. Então, o Shakespeare ele vai trazer sempre a linguagem teatral para dentro do teatro. Isso. Ele desnuda o teatro, ele mostra como é que o teatro é feito, né, dentro das peças. Né? A prosa alternada em versos, então ele também traz textos em versos, como você vê aquele momento do balcão de Romeu e Julieta, né, que eles têm toda aquela poesia. Isso é bem de Shakespeare. Bem dele. Né? Mistura personagens nobres com plebeus. Os papéis ainda não existe a mulher atriz ainda, né? No teatro elisabetano ainda era só homens, né, no palco, e a coisa de gestual, que também começou a surgir, né, mais gestual, mais projeção de voz, já não se usava as máscaras como no teatro grego, já era uma coisa mais livre. Então, ele foi ampliando bastante esse universo aí. Bora lá, aí como exemplo dos grandes dramaturgos do período, tem Ben Jonson, Christopher Marlowe e, claro, William Shakespeare. Shakespeare fundou uma companhia de teatro, né, e que se tornou bem forte, bem importante, e ele também foi um dos que construíram o teatro, o Globe Theatre. Existiam na época de Shakespeare 2 teatros em Londres, que era o Globe Theatre, que era da companhia de Shakespeare, e o The Rose Royal Theatre. Shakespeare Company. É o nome, né? É o nome. Companhia Real de Shakespeare, olha Por quê? só. Porque ele era o queridinho da Beth. Exatamente. Então, vamos falar rapidinho de Shakespeare, a gente tem pouco tempo. Já falei bastante dele, né? Shakespeare, inclusive, ele é um mistério, porque tem poucos documentos, sabe-se muito pouco sobre ele, a história dele é uma história assim, ainda muito, muito misteriosa. Sabe-se que ele nasceu e morreu no mesmo dia, né, no dia 23 de abril. Ele nasceu numa cidadezinha pequena da Inglaterra, e quando o teatro dele pegou fogo, ele voltou, ele morreu no mesmo lugar onde ele nasceu. Né? Tudo isso é muito mítico, né? Mítico. É muito mítico. Então, ele é considerado hoje o poeta nacional, essa designação, às vezes que ele é uma das pessoas mais importantes, né, da história da Inglaterra. E ele ele é também conhecido e respeitado mundialmente. Então, ele já tem, né, se estivesse vivo, já teria mais de 400 anos.
né? Então, é muito interessante e muito importante que a gente conheça a história desse homem e a vida dele. Né? Ele foi agraciado com uma boa educação, manifestando desde cedo seu talento artístico. Foi na cidade de Londres que Shakespeare buscou oportunidade na área cultural. Após anos de trabalho, ele adquire a posição de escritor e dramaturgo, tornando-se um homem rico e influente. Então, quando ele morreu, ele já tinha alcançou o sucesso em vida, né? Coisa que naquela época não era tão comum, né? Hoje em dia é mais comum a gente ver grandes artistas aí, milionários, né? Celebridades, mas naquele período não era tão simples assim não, como é hoje, né? Porque também não tinha os meios, né, de reprodução que a gente tem hoje, e foi um feito, né? O que é mais que a gente pode dizer sobre Shakespeare? É muita coisa para falar, eu estou até falando um pouquinho rápido, tentando falar mais devagar. Não, é porque na é muita verdade coisa aqui a gente lança a semente e vocês vão atrás, né, pegar os detalhes. Exatamente, tem que pesquisar, porque é muita coisa, né? E assim, do que falava Shakespeare, né, em suas peças? Ele falava de tudo, tá, gente? Ele falava do amor, ele falava do cotidiano, ele falava de política, embora se veja pouco como política, mas Hamlet, por exemplo, é uma peça que tem um conteúdo político muito forte, né? Ele tinha também um conteúdo educativo, né, Gine? Sempre, em muitas peças, ele passa esses conceitos, né, de uma moralidade da época dele, né? Isso. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que quem foge ao padrão, né, paga um preço, como é o caso de Romeu e Julieta, né? Eles pagaram um preço muito alto por romper com a instituição família, né? Porque a história de Romeu e Julieta é muito conhecida, né? Que eram dois jovens de duas famílias que se odiavam e eles resolveram se casar, contrariando, né, os preceitos familiares que escolhiam, né, quem era com quem, os casamentos arranjados, como a gente chama. E eles resolveram se casar, fugir e se casar. E não deu em coisa boa, né? Não vou contar o final, não, mas é trágico. Então, o teatro de Shakespeare era muito bem localizado, né, em Londres, próximo ao rio Tâmisa. E ele foi fundado por James Burbage, que era um empresário. Vocês sabem que a arte ela sempre esteve ali alinhada, né? Sempre precisou desses apoios financeiros, né? Dos mecenas, para que ela pudesse se desenvolver. Até porque os atores, né? Os artistas, né? Eles não são muito bons comerciantes, né? Eles precisam de um administrador para dar uma forcinha. Vamos ver mais um pedaço. Só até lá sem que eu possa concluir minha tarefa. Se vos quiserdes assentar, carregarei um pouco a lenha. Por obséquio da Essa eu mesma colocarei na pele. Não, preciosa criatura. Preferia quebrar o dorso, arrebentar os meus nervos, a vos ver degradada num serviço tão humilhante enquanto fico ocioso. É tão digno de mim esse trabalho quanto de vós e posso executá-lo mais depressa. Aí vocês viram um pedacinho do filme que foi baseado na peça A Tempestade, que, se eu não me engano, foi a última peça de Shakespeare, não foi, Gina? Foi. Eu acho que, se não me falha a memória, foi a última peça dele. E ela também tem um conteúdo, né, assim, moralizante, né, com essa questão do respeito às regras, às normas, né, bem interessante. Vale a pena conhecer a obra de Shakespeare. Tá aí, obras e características. Shakespeare possui uma vasta obra com cerca de 40 peças, divididas entre comédias, tragédias, peças históricas, poemas narrativos, sonetos, né? Sua obra é muito conhecida, mas, assim, sempre o destaque maior é para o teatro, para a dramaturgia. Então, durante 20 anos, abordou temas como o amor, os sentimentos, as questões humanas, sociais, políticas, sendo sua produção dividida em 3 fases, né? A primeira fase, ele escreveu peças históricas, tragédias em estilo renascentista e algumas comédias. Na segunda fase, ele só escreveu tragédias e comédias. E na terceira fase foi as peças menos trágicas, de caráter conciliatório, como Sonhos de uma Noite de Verão, que é bem leve, né, mitológica, que fala do amor, da amizade, né? É muito interessante
Na tragédia merece destaque Romeu e Julieta, A Tempestade, Júlio César, Antônio e Cleópatra, Hamlet, Otelo, Rei Lear e Macbeth. E na comédia, A Comédia dos Erros, Os Dois Cavalheiros de Verona, Sonhos de uma Noite de Verão, Mercador de Veneza, Muito Barulho por Nada, essa é muito boa. Eu gosto muito do Mercador de Veneza. Cimbelino, Noites de Reis, A Megera Domada. E nas peças históricas ele escreveu muitas, né, que são muito conhecidas também, o Rei Lear, né, Ricardo II, Ricardo III, Henrique IV. Ele escreveu em 2 partes, Henrique V, Henrique VI, Henrique VIII. Ele se desnudou ali, né? Ele desnudou, na verdade, a história da Inglaterra, de seus reis, com todas essas histórias que eu já falei, né? Sim. De rainha, de rei que destitui a igreja, né? Ele não deixava ninguém vestido, não. Ele desnudava mesmo. Vamos ver mais um pedacinho. Coloco entre o passe e a estocada das impetuosas rontas das espadas de adversários poderosos. Ah, esse rei! Não é meu dever agora, ele que matou meu rei! Prostituiu a minha mãe! Se colocou entre o trono e as minhas esperanças! Eita, maravilhoso, Wagner Moura! Eu queria tanto ter visto essa peça. Também. Isso é Hamlet, né? A versão de Wagner Moura para o Hamlet. Vamos ver aqui os poemas, né? Ele escreveu vários, os mais importantes foi Vênus e Adonis, o Rapto de Lucrécia, e ele escreveu vários sonetos. Vamos ler para encerrar aí o soneto, né? Quando conto as horas que passam no relógio, e a noite medonha vem naufragar o dia, quando vejo a violeta esmaecida e minguar seu viço pelo tempo embranquecida, quando vejo a alta copa de folhagens despida que protegia o rebanho do calor, com a sua sombra, e a relva do verão atada em feixes, ser carregada em fardos, em viagem, então questiono tua beleza, que deve fornecer com o vagar dos anos, como a doçura e a beleza se abandonam, e morrem tão rápido, enquanto outras crescem. Nada detém a foice do tempo, a não ser os filhos, para perpetuá-lo após tua partida. Isso é um soneto de amor, minha gente. É muito bonito, né? Ele é uma declaração de amor, né? Gente, vamos nos despedir? Vamos, com gente. Esse soneto lindo, depois né? desse soneto, um beijo para vocês e até o próximo encontro. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham tido vontade de conhecer mais sobre a obra de Shakespeare, que vocês vão pesquisar, porque vale a pena ler. Tem a árvore de livros, com certeza todos esses textos estão lá na árvore. Sim. Né? E vocês podem acessar, e a gente se vê na próxima sexta-feira. Até lá!